Como assim? Como de menino. Como de trabalho? Como de família. Como de igreja? Como de amigos. Bom. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Eu estou sobre forte emoção aqui nesse púlpito, porque não só de contar as histórias que vamos relembrar aqui, mas também a alegria de retornar para a nossa casa, retornar para a nossa igreja. Nós falamos aqui um dialeto crioulo, e assim, eles começam a perguntar de tudo. Eles começam, como é que foi a sua manhã, como é que foi o seu dia, como é que foi o pai, como é que foi a mãe, aí você tem que falar a boa acaba, cachorro, chega, está tudo bem. Mas é uma cultura que a gente aprendeu a olhar com os olhos de Deus. É uma cultura que a gente aprendeu a olhar e ter amor, compaixão, e por alguns minutos nós vamos tentar expressar, colocar para vocês como igreja o nosso carinho e também tudo que nós vivemos de experiências lá em Guiné-Bissau. Quero agradecer a presença de alguns voluntários que frequentam a quarta-feira, toda quarta-feira, 14h, e também uma participante da nossa equipe, a Lili, que foi nossa irmã nesses 15 dias, trabalhamos juntas, estou muito feliz, ela e o Tony estão aqui, esposo, obrigado pela presença. Amém. Lili foi muito importante, como todos da equipe também foram. Ela veio até de lenço, né, Lili? Ela chegou aqui, vou colocar o lenço, e veio, mas vocês são muito bem-vindos a estar aqui conosco. E depois nós vamos poder estar aqui no hall, conversando, abraçando, conversando um pouco mais. Mas nós queremos contar uma história para vocês. E essa história, ela começa em Guiné-Bissau. E aonde fica Guiné-Bissau? Guiné-Bissau fica no continente africano, ali no norte, e nós queremos passar algumas informações primeiro. É um pequeno país da África Ocidental, ali no norte, e segundo o censo 2025, a população estimada está em 2 milhões de pessoas. No índice de pobreza, nós temos aí mais de 60% da população vive abaixo da linha da miséria, linha da pobreza. Muitas famílias vivem com apenas $2 por dia. Alto índice de analfabetismo, especialmente entre mulheres e crianças. E como é que eles fazem com a questão da religião? Bom, a religião predominante são as religiões de origem africana, tradicionais africanas, e o Islã. Mas tem um percentual muito grande de cristãos ali. Aí, quando nós falamos cristãos, nós estamos falando não somente de protestantes, mas também de católicos. Mas também um dado muito interessante que tem crescido é que o cristianismo tem chegado, principalmente uma porta pelo jovem e pela criança, por projetos missionários. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês rapidamente como que é a atuação do Projeto Bonecas, né? O Projeto Bonecas, vocês olham, já estão olhando já há algum tempo aqui na nossa igreja, há 3 anos estamos trabalhando com esse projeto, e vocês olham as bonequinhas de pano, né? As bonequinhas pretas de pano. Mas é uma simples boneca. Por trás dessa boneca, gente, há uma grande transformação. E eu queria falar para vocês que ela representa uma infância resgatada. Ela representa um abraço de dignidade. Vocês viram ali no vídeo, várias vezes, a gente entregando a boneca e podendo abraçar. E esse símbolo é um símbolo de esperança. Em muitos contextos, essas crianças vivem total risco de abuso físico, emocional, sexual. Então, o Projeto Bonecas tem como maior potência o enfrentamento ao abuso e violência sexual infantil. Nós estamos encerrando o mês de maio. O mês de maio é colocado como o mês do enfrentamento ao abuso e violência sexual infantil. E nós, como comunidade, como igreja, fazemos parte desse grupo, dessa rede de proteção. Então, quando você olha o Projeto Bonecas, você está olhando voluntários confeccionando cada boneca de pano à mão e fazendo parte de uma rede de proteção para a cidade de Campinas, para a região de São Paulo, para as nações, até o confins da terra, porque essa boneca ela tem esse objetivo, chegar a lugares e ser um lugar onde a voz, nossa voz, vai ser uma voz de proteção.
para cada criança e adolescente. A missão do projeto é resgatar o direito de brincar, da criança sorrir e da criança poder ser criança. Nesses momentos onde a gente faz a entrega da boneca, que vocês puderam ver em todo momento do vídeo, e foi esse o nosso maior objetivo nessa viagem, levar bonecas, promovemos um acolhimento, um ensino lúdico. E esse ensino lúdico, através de uma boneca onde a gente fala das partes íntimas, promovemos ali uma fala onde a gente tem como tema principal a proteção. E essa proteção faz com que a criança sinta-se à vontade, em muitos momentos, a compartilhar o que ela está passando de sofrimento, o que ela está passando de dor. Então, eu estou resumindo aqui qual é o nosso principal objetivo como Projeto Bonecas: educar para proteger. Levamos informações a crianças de formas diferentes. A cada situação, uma adaptação. Vocês podem, talvez, algumas pessoas que já conhecem mais o Projeto Bonecas, a gente usa o semáforo das cores. No mês de maio, muitas redes sociais colocaram essas ações, em ONGs, escolas, falando sobre a proteção. Mas, em Guiné-Bissau, como é que funciona isso? Como que vamos falar de proteção usando o semáforo das cores se lá não tem semáforo? Se lá não tem regras de trânsito? Se lá não tem nada disso? Como falar de proteção? Então, adaptamos toda a contação de história para a realidade da criança africana. E, nessa adaptação, as crianças entenderam como se proteger, como proteger suas partes íntimas. Em todas as tabancas, em todas as aldeias, em todas as escolas que passamos, em todos os lugares, falamos sobre proteção. E uns dados interessantes que nós temos do projeto aqui: mais de 40 mil bonecas foram entregues desde quando o projeto iniciou, há 8 anos atrás. Chegamos em 50 países, incluindo o Brasil, que não era contemplado há alguns anos. Inclusive, a nossa igreja, 2 anos atrás, estivemos em Açu, no Rio Grande do Norte, e fazemos a entrega lá com o pastor Manuel. 38 mil vestidos, calcinhas e enfeites de cabelo, 30 mil bolas de futebol e 20 mil bermudas. Gente, é muita coisa. Então, esse é um impacto esperado, é um impacto muito grande. Mais do que bonecas, entregamos ferramentas onde, através de um brinquedo, podemos promover transformação. E tudo isso trazendo uma conscientização, não só para a criança, mas para a família, Porque nós acreditamos que crianças protegidas se tornam adultos mais conscientes e seguros. E, ao empoderar uma criança, nós vamos plantar nela uma esperança para toda uma geração. Então, muitas vezes a gente parou e pensamos assim: poxa, a gente está levando... Tem tanta necessidade, tem tantas coisas aqui acontecendo, será que a gente... É muito pouco, e em todo o tempo a gente teve que trabalhar nosso emocional para que aquilo ali fosse ser uma semente que fosse ser gerado no coração de uma criança para as próximas gerações. Sim, e contando um pouco da história nossa, daqui da nossa igreja, há 3 anos atrás, nós estávamos conversando como que nós poderíamos alcançar melhor nossos objetivos. E oração, buscando também entender algumas coisas, nós conhecemos o Projeto Bonecas, em uma visita que eu e o Monique nós fomos, e trouxemos essa ideia, na época, a coordenação do artesanato, e aí nós entendemos que isso seria sentido para a gente, como igreja, fazer. E dentro disso, o Fábio, carinhosamente, ele fala que nós temos uma fábrica de bonecas aqui. Mas existem mais 40 outras fábricas também espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E só para você ter uma ideia, nós temos confeccionado bonecas, vestidos, sapatinhos. Tem uma senhora aqui, a dona Laura, ela é a dona do sapatinho. Às vezes eu chego aqui, ela fala assim: tá tudo bem? Eu estou só no sapatinho. Aí eu só falo: eu não canto mais nada. Então, nós temos uma referência hoje na cidade de Campinas, como uma coordenação da Monique, da Zélia, da Sâmia, da Márcia Marques. Então, nós estamos trabalhando cada vez mais para que a nossa igreja seja um farol também na cidade de Campinas.
Também fizemos a implantação desse mesmo projeto na Igreja Iba Nova, do pastor Rodrigo Carvalho, e também fomos até Macaé, Rio de Janeiro, cidade da Monique, aonde também implantamos esse projeto. E temos um convite para implantar em Açu, no final deste ano, a gente vai falar mais sobre isso, e também surgiu agora em Vitória, no Espírito Santo. Então, todo esse movimento que nós estamos fazendo é para alcançar o quê? Alcançar a criança, alcançar o adolescente. E isso é uma ferramenta para que a gente possa trabalhar em lugares que a gente não chega. E temos aqui, né, a nossa parte, nossa equipe de voluntários. Eu coloquei uma foto aqui, mas essa foto ela é muito extensa, porque ela parte de muita gente, são mais de 400 voluntários no grupo de bonecas. Só que essa foto aqui representa a equipe que foi. E nós levantamos 30 malas, todas as malas foram doadas, todos os pertences que nós levamos foi tudo doação, nada foi assim, vamos vender ou fins lucrativos, mas também levamos 1.190 bonecas, 1.000 vestidos, 1.000 bolas, 1.000 bermudas, levamos 10 voluntários, mais de 50 atendimentos odontológicos. Vocês ficaram aquecidos com as fotos? Quem ficou aquecido com as fotos no Instagram que acompanhou a gente aí? Nossa, cada coisa linda, né? O pessoal me mandava uma mensagem, nossa, que foto linda, parece que eu estou aí. Então, nós tivemos o privilégio de ir com um fotógrafo profissional e ele registrou todas essas fotos. Assim, está ali 3.000, mas acho que foi muito mais de 3.000 fotos tiradas nesse tempo e alcançamos 2.000 crianças e fizemos mais de 5 horas de oficinas e palestras para cada criança que nós alcançamos naquele lugar. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, não foi só eu e Monique que fizemos, mas a igreja toda participou. Né? Pessoas participaram doando materiais, pessoas participaram doando recursos financeiros, pessoas participaram orando por nós. Isso é uma causa muito importante, que cada um, em seu papel, em seu momento, teve essa disposição em nos ajudar. E já entrando no nosso time aqui da viagem, nós chegamos na nossa, então, primeiro estágio, Bafatá. Bafatá é a segunda cidade maior ali de Guiné-Bissau. Muitos líderes importantes saíram dessa cidade, mas é uma cidade com muita precariedade, a infraestrutura não é boa, porém, Deus está lá. Eu, quando cheguei aqui, e o Fábio teve a oportunidade de chamar a gente aqui na frente, eu trouxe uma palavra que falava assim, Deus já estava lá quando nós chegamos. Deus já estava esperando cada um de nós para que houvesse a manifestação, eu vou falar mais sobre isso, mas que houvesse uma manifestação de amor, de esperança e de fé naquele lugar. Então, quando nós olhamos para Bafatá, nós temos esse início ali da primeira igreja batista ali, mas ela começou o quê? Com uma escola, em 1997, com o professor Demba, que é hoje o diretor e é o pastor da primeira igreja batista ali. Então, ele tem feito um trabalho muito digno com relação às crianças, com relação à escola, mas também, hoje, atualmente, existe um casal, que vocês devem conhecer alguns, que é o Curumim e a Carol, a família Viel. Hoje eles são missionários da Junta de Missões Mundiais. Eles foram os nossos anfitriões aqui. Então, eles nos acolheram na nossa casa, na casa deles. E hoje o trabalho que eles desenvolvem é a Escola Batista, implantação de igrejas em Tabancas, como nós colocamos como aldeias. E também eles fazem todo o apoio pastoral ali junto com o pastor Demba e o pastor Sanet, que são homens de Deus e que são nativos, eles são propriamente guineenses, estudaram, se formaram teologicamente e hoje são líderes importantes naquela região. E está um pouco do nosso trabalho aqui, as fotos, alguns já viram pelo Instagram, mas essas fotos representam o nosso cronograma lá. Primeiro tivemos ali na escola, a escola de Batista de Bafatá, ela atende mais ou menos 800 crianças. E um dado interessante, diz que os muçulmanos não abrem mão das crianças estudarem lá. Eles olham e falam assim, é uma escola boa, tem um ensino bom, então até os muçulmanos, entre eles querem que as crianças sejam atendidas para essa escola. Então aqui nós estamos na quadra, onde atendemos mais ou menos 450 crianças, cada uma delas recebeu uma boneca, cada uma delas recebeu um vestido, recebeu um enfeite de cabelo, bola, bermuda,
algumas meninas de 21 anos queriam vestir um vestido e elas não cabiam. Eu falei, gente, pelo amor, não cabe. Mas elas queriam vestir o vestido. Porque entra muito naquilo que a Monique falou, né? Sobre essa questão do resgate da infância. Muitas dessas meninas não tiveram infância, não tiveram como brincar, não tiveram uma boneca para poder ter esse momento de infância, né? Então você vê que nós estamos ali, a Michelle está falando do amarelo ali, ela explica muito essa questão do vermelho, do amarelo, do verde, aonde e não pode tocar. Também tivemos atendimento odontológico ali com a Michelle, com a doutora Aida. A Monique está ali ajudando ali também. E a Lili, que está aqui, ela levou uma oficina que ensina as meninas a fazerem absorvente ecológico. Então, olha que bacana. Então, muita coisa aconteceu nesse tempo. Então, era a entrega a entrega de bonecas acontecendo, era atendimento odontológico, era oficina de absorvente, era eu fazendo atendimento pastoral, enfim, muita coisa acontecendo, e tudo isso você também faz parte. Ali, eu, Monique, sendo homenageados pela igreja, os jovens fizeram é muito comum em Guiné eles darem tecidos, né? Porque o tecido é uma honra para a pessoa que eles estão honrando. Então, nós ganhamos alguns tecidos ali e a igreja reconheceu isso. E depois nós fomos em direção à primeira tabanca. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 10, 14. Vamos ler juntos? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Este versículo é uma provocação, são perguntas que Paulo faz para nós. E são questionamentos, são perguntas e uma provocação. Quem que vai pregar? Quem que vai falar? E essa provocação nos faz refletir, quem são essas vozes que vão falar, que vão proclamar, que vão trazer orientação, aconselhamento, direcionamento? Quem são essas vozes? E nós ouvimos uma música que fala muito ao meu coração, Cartas para o Mundo, né? Eu quero ser carta para o mundo, escrita pela própria mão de Deus. E Paulo está aqui nos provocando. Quem que vai nesse lugar falar? Quem vai em certos lugares falar palavras que estão escritas no seu coração? Só você sabe, mas para lugares específicos que você tem acesso. E nós somos essas vozes. Não apenas para anunciar a fé, não só para anunciar a fé que Cristo nos resgatou, mas podemos anunciar proteção, podemos anunciar, dar voz aos vulneráveis, ensinar o que o amor de Deus fez por nós. A criança que recebe uma boneca, ela recebe também a mensagem. Em cada vestido da boneca, vai uma mensagem dentro do bolso: você é linda. Só que a gente percebe que todo o tempo da entrega, do momento que a gente chega nessa aldeia, no momento que a gente brinca com essa criança, no momento que a gente abraça, nós estamos ali tendo uma experiência de amor. Trabalhando nos corações, através de cada contação de história, falando da proteção, essa manifestação do amor. E também não deixando de falar do que é o amor de Deus. Porque todas as vezes que a Michelle, que é a idealizadora do projeto, inicia uma contação de história na tabanca, ela começa assim: porque Deus me tirou lá do Brasil e me chamou para estar aqui com vocês. E ela inicia a palestra da proteção. E eu queria falar um pouco especificamente dessa tabanca, que foi a primeira tabanca que nós tivemos. Tabanca significa aldeia. E um jovem da igreja do pastor Demba, que é um professor de religião da escola, ele é dessa tabanca muçulmana. É uma tabanca de
praticamente toda muçulmana. Alguns se converteram, estão em processo de conversão. Gente, todos os lugares ali em Guiné-Bissau há um alto potencial de implantação de igreja. Vários lugares que a gente vai mostrar foto, o Alan vai falar assim, aqui vai ser uma igreja, porque todo momento eles falavam assim para a gente, aqui vai ser uma igreja, aqui está sendo organizado para ser uma igreja. Então, lá eles estão num momento de alta potência de implantação de igreja. E nessa tabanca não é diferente. Esse jovem, já cristão, ele foi nossa referência nessa tabanca. E, ao chegar lá, a gente foi muito impactado com a recepção das crianças. Todas as crianças vieram nos cumprimentar, nos dando as mãos, né? E calorosamente nos recebendo. Nos receberam com uma cesta de manga e uma cesta de caju, oferecendo o café da manhã para a gente. Caju porque doce. Essa era a época do caju e da manga. Então, todos estavam entregando como honra, como gratidão, uma manga e um caju. E chegamos nesse lugar e todos da equipe sentimos muito a presença de Deus. Todos foram extremamente impactados com a presença de Deus. E confesso para vocês que inseguros. Por quê? Porque sabíamos que era uma tabanca muçulmana e não sabíamos como falar exatamente. Então, todo mundo foi até a referência, que era esse líder. Falamos, olha, se a gente tiver que falar alguma coisa, mudar um pouco o palavreado, alguma coisa, por favor, nos oriente. Ele, não, pode ficar tranquila. E aí ele já tinha um trabalho com crianças nessa tabanca. Ele pediu autorização para o ancião da aldeia, e esse ancião deixou, essa liderança muçulmana deixou ele ter um trabalho com as crianças da tabanca. Então, ele tem um trabalho fantástico, debaixo de um pé de manga, onde ele acredita que ali futuramente vai ser uma igreja. E esse trabalho já está acontecendo todas as semanas. E nós fomos com as bonecas entregar. Ao chegar lá, a Michele conseguiu fazer a palestra. Foi tudo muito bonito, receptivo. Tivemos uma experiência fantástica, porque foi a primeira aldeia da viagem. O trabalho foi continuando, tivemos o trabalho com a Odonto. A Odonto tem uma participação muito forte hoje no Projeto Bonecas, porque a Michele, além de psicóloga, é dentista, porque ela identificou um alto índice de abuso via oral. E o dentista ele é fundamental para essa denúncia acontecer e esses casos serem reconhecidos como abuso. Então, em todo o movimento do Projeto Bonecas, há um desejo de ter um trabalho de odonto em paralelo. E nós conseguimos, apesar das dificuldades, em levar um trabalho de odonto. Então, depois da palestra, a gente já ia imediatamente encaminhando quem a gente conseguia atender dentro das possibilidades, fazer todo o trabalho da odonto. E esse trabalho aconteceu. Só que tinha uma jovem, em todo o tempo dessa palestra, ouvindo a palestra de longe. No final de tudo, ela se aproxima com os seus pais e fala, eu tenho um problema cardíaco e eu quero ajuda. E nós, como missionários ali, né, pessoas, falamos, olha, nós não temos atendimento médico, nós não conseguimos te ajudar. Mas a doutora Ida, na hora, falou assim, mas eu posso te ajudar, se você aceitar uma oração. E aí todo mundo, a Michele olhou para mim, a Lili, todo mundo falou, meu Deus, mas a tabanca. E o pensamento, né? Queremos respeitar a religião aqui predominante. E aí o líder, o pastor que estava com a gente, o Curumim, falou, vamos. E reservaram um local específico para essa oração acontecer. E os pais dessa adolescente foram juntos. Ao chegar nesse lugar, a doutora Ida orou, conversou, falou, porque tinha muita dificuldade do dialeto, muita dificuldade da língua, apesar de ser um país colonizado por português. Porém, existe o crioulo predominante e a língua da tabanca, que era uma tabanca fula. Então, tinha o dialeto. Então, tinha tradutor, tinha o pastor. Os pais dessa menina, doutora Ida, oraram. Ao final dessa oração, os pais entenderam de tirar um objeto que estava preso no corpo da menina, colocado por um feiticeiro. Pois eles pagaram para que a menina fosse curada. Eles estavam em busca dessa cura desesperadamente. Esses pais estavam desesperados, precisando dessa cura.
E eles sentiram no coração. Não foi a doutora Aida, não foi os pastores, não foi os missionários que falaram. Eles falaram, quero que tire isso da minha filha. Então, a doutora Aida perguntou, olha, é uma decisão de vocês. Ela foi lá, vocês podem tirar. E eles tiraram na frente da doutora Aida e de todo mundo, né? Então, por que eu estou te falando isso tudo para vocês? Porque o processo de a gente não entende os planos de Deus. Nessa pergunta aqui, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando a gente foi para a tabanca, nada disso foi organizado na nossa cabeça. A gente foi para entregar a boneca, mas o plano de Deus já estava lá para acontecer. Ele só precisava de quê? Ele precisava de um canal de comunicação atento. E eu lembro que eu, a Lili, a Michele, o Alain, ficamos do lado de fora com o coração apertado por saber de toda... E ter o cuidado, porque os missionários vão continuar lá, os pastores vão continuar lá, para não atrapalhar o trabalho deles também, por respeito. Então, foi um momento bem específico, onde essa palavra falou muito comigo, onde eu percebi que essa palavra se tornou real. Se eu não tivesse, se a doutora Aida não... Quem ia fazer? O que ia acontecer? Então, Deus usa o que Ele quer, Ele usa você no seu local de trabalho, Ele usa você na sua casa, Ele usa você debaixo de um pé de árvore, como foi a minha realidade. Ele só precisa de um canal, Ele precisa de uma pessoa que comunique, que fale. Ele precisa de uma voz para responder essas perguntas. E esse testemunho foi que trouxe bastante força para a gente em todos os lugares depois que a gente passou. Foi um combustível muito potente nesse primeiro lugar, aonde trouxe para a gente a certeza que estávamos no lugar certo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer naquele lugar. Não sabemos notícias dessa menina. Sabemos que ela ouviu sobre Jesus. Sabemos que ela ouviu sobre o Evangelho. E sabemos que ela recebeu uma oração. E que ela recebeu uma oração de cura. E cremos que Deus é que vai fazer. Amém. Mais uma informação importante sobre esse desfecho é que, no final de tudo que aconteceu, o líder da tabanca chegou para o pastor e falou assim, olha, a presença de vocês aqui é muito importante. Tem outras lideranças que não querem que vocês estejam aqui. Mas o que vocês fizeram hoje, né, a equipe, o bonecas, os atendimentos, foi muito bom. E eu quero, a partir de hoje, construir uma casa, uma sala, para que vocês possam atender as crianças aqui. Glória a Deus por isso. Porque eles enxergou, em algum momento, que mesmo aquele menino fazendo um trabalho todo sábado ali, indo com as crianças, por exemplo, agora, eles param porque as chuvas são torrenciais, não tem como sair. Então, ele para o trabalho com as crianças e só daqui 5, 6 meses ele volta. Agora, com essa casa, com esse lugar onde eles podem se abrigar, ele pode continuar fazendo o seu trabalho aos sábados ali com as crianças. E eu concluo essa parte falando que nunca é apenas uma entrega de bonecas. É sobre compartilhar uma experiência de amor. Nunca é sobre entregar uma boneca. Tudo pode acontecer. Tudo pode ser transformado. Amém. Tudo pode ser transformado. E se a gente pudesse ficar ali, praticamente... Gente, teve uma situação que aconteceu. Quando nós chegamos nessa tabanca, todo mundo começou a chorar. Aí eu chorando, Monique chorando, a Michele chorando, a Lili chorando, todo mundo chorando. Eu falei assim, cadê o fotógrafo? O fotógrafo estava chorando também. Eu falei, meu Deus, mas era palpável a presença de Deus ali. Por isso que eu falo, quando nós chegamos lá, Deus já estava lá. Deus já estava se movimentando. Uma coisa que é importante a gente entender, nós fazemos parte de uma missão de Deus. A gente não começa nada, a gente não inicia nada. Deus já está fazendo, Deus já está promovendo, Deus já está lá, trabalhando nos corações e usa a maneira, do jeito que Ele quer, do jeito certo. E com isso, com esse coração transbordando, com a cara inchada de choro, nós
erguemos a nossa cabeça, arrumamos as malas, porque eu esqueci de falar, né? Mas a gente teve um período, né? De Bissau até Bafatá é 1h30, num trânsito tranquilo, igual aqui no Brasil. Só que não. Lá tem um negócio chamado toca-toca, né? Só que toca-toca na língua deles tá cheio, tá cheio. Então, para a gente, vamos embora, né? Mas para eles, não, tá cheio, porque eles vivem cheio, né? E esse trajeto de 1h30, ele acaba se estendendo para 3 a 4 horas, porque a estrada é ruim. Então, voltamos, né, para Bissau, chegamos na capital em Bissau, e começamos também um trabalho com o pessoal da Primeira Igreja Batista de Bissau, que quem nos recebeu foi a família Jacozã, que é a Jacobina e os Santos, entre parênteses, e a minha prima, a Sônia, já está há 13 anos lá. E eles são missionários da Junta de Missões Mundiais, e eles atuam em frentes como formação de pastores e líderes, implantação de igrejas nas tabancas, coordenação de projetos. A Sônia, ela contempla meninas entre 11 e 18 anos, ela faz um trabalho chamado Princesas, onde ela faz um discipulado, faz um acompanhamento com essas meninas, e é um trabalho fantástico que tem dado certo. E eles também fazem parte da equipe pastoral da PIB de Bissau, onde eles dão todo o apoio. Com eles, nós visitamos 3 tabancas. Na primeira tabanca de Bafatá já foi aquele choque, que foi aquele choro. A gente não queria sair de lá e fomos visitar mais 3 tabancas. Cada tabanca ficava a 50 quilômetros de distância da base onde nós estávamos, né? E aqui nós estávamos numa igreja. Já é um terreno que tem a igreja e tem o PEP. Para quem conhece, o PEP é o Programa de Educação Pré-Escolar que a Batista implementa, faz, não só em Guiné-Bissau, como todo o continente africano e outros países. Tem um vídeo que o pessoal falou comigo, falou assim, nossa, chegou um caminhão lotado de criança, o que foi aquilo? Eles estavam vindo da escola, eles foram até a igreja, para que eles pudessem ouvir a palestra e receber o atendimento odontológico. Então, vocês estão vendo um local que já tem uma igreja, já tem uma sala, e que já se trabalha, e tem um pastor Sambu, que já tem o trabalho lá. Gente, essa foto aqui, vou deixar para a Monique comentar, essa primeira aqui. Essa é uma expressão que acontece muito com as crianças quando recebem a boneca, né? Muitas delas nunca tiveram uma boneca na vida. Muito menos receber uma boneca e receber um vestido que é igual ao da boneca. Então, é muita identificação, ao mesmo tempo emoção, porque essa menina, demorou para ela entender que era dela. Eu chamei a tradução, a tradução falou, ela está entendendo, mas ela demorava para entender, e ela ficou nessa expressão de euforia, né? E depois que eu entreguei a boneca para ela, tem outra foto, ela chorava. Né? Então, a expressão é muito forte, porque é uma boneca que projeta o que a criança está sentindo. Foi idealizada para isso, e com as características da criança africana. Então, é muito emocionante para as bonequeiras que estão aqui ouvindo, né? Todas as vezes que você está costurando uma boneca, está passando ali as suas digitais, você também está podendo depois estar numa foto dessa, não só a gente ali, mas vocês estavam junto com a gente, participando dessa experiência de amor. Sim. Eu estou avançando aqui porque o nosso tempo também está bem avançado também, porém, às 18 horas nós vamos estar aqui falando um pouco mais. Porém, todo o trabalho que nós fizemos ali, nada nós fizemos sozinhos. Sempre teve a igreja, sempre teve um missionário, sempre tinha um pastor que já estava iniciando esse trabalho. Por exemplo, nessa foto aqui, você vê o baobá, que é a árvore símbolo ali da África, mas se você ver para trás ali, é igual a Monique fala, para a gente é um terreno, para eles é uma igreja que está iniciando. Eles olham para mim e falam, está vendo aquele terreno ali? Eu falei, sim, não tem nada, só tem árvore. Ele falou, é a igreja. Eu falei, aí do lado tem a escola. E aí tem a igreja acontecendo ao mesmo tempo, debaixo da árvore, debaixo do pé de manga, está acontecendo a igreja, com o pastor Lourenço, que você está
Aqui, ó. Pastor Lourenço. Aqui já é uma igreja, gente, debaixo de uma árvore. Eles falam que aqui já é minha igreja. Mas eles falam assim, mas lá na frente vai ter o prédio que eles vão construir. Eles têm toda essa fé, toda essa esperança que eles colocam à disposição de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 19, Paulo ele vai escrever o seguinte: a ardente expectação da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo, em sua carta, ele vai descrever rapidamente aqui sobre o plano da redenção, aquilo que Deus quer fazer desde Gênesis 3, com a queda, até a vinda de Jesus, e depois até a volta de Jesus. Então ele fala assim, que existe uma expectativa na criação para que os filhos de Deus se manifestem, para que haja um coração que traga misericórdia, que traga alento para as pessoas. E hoje nós vivemos um mundo que existe uma expectativa que é gerada. E nós temos essa oportunidade de atender essa expectativa, de atender a esse movimento. Uma outra coisa, Paulo ele usa a palavra filhos aqui, ele usa a palavra huios, no original, que fala assim, são filhos responsáveis, filhos maduros. Ou seja, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo assim, a criação, ela aguarda, ardente a expectação dela, ela aguarda a manifestação dos filhos responsáveis, dos filhos maduros, que vão olhar para esse projeto e vão ver uma potência para alcançar mais e mais crianças, mais e mais pessoas. E como é que eu faço isso? Como é que eu manifesto a presença de Deus? Através da esperança, através da fé, através do amor, mas sempre com Cristo. E nós entendemos que quando nós manifestamos a presença de Deus, primeiro nós precisamos reconhecer que nós somos filhos. O pastor Fábio falou isso aqui quando nós ceiamos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Nós carregamos uma mensagem de restauração, de esperança, de fé. Nós estávamos naquele lugar, gente, e não tinha um olhar de uma criança que não quebrasse o nosso coração. Não tinha um olhar de uma criança que eu falasse assim, Senhor, eu vou embora, eu vou lá para o Brasil, mas essa criança vai ficar. Essas pessoas vão ficar e que precisam de esperança. Pai, levanta pessoas, tanto os guineenses como missionários, para levar esperança para essas crianças. E como é que nós levamos? Sendo filhos. No ano passado, nós fizemos uma série sobre ser e fazer. Se você passar aqui no hall, está lá, ser e fazer missão. Mas por ser, nós precisamos entender quem nós somos. Somos filhos de Deus, nós somos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus. E nós precisamos fazer também parte da missão, fazer envolver com que a igreja, o Fábio tem trabalhado aqui, igreja acolhedora, não é somente acolher pessoas, mas também entender que nós estamos numa cidade, que nós somos um farol para essa cidade. O mundo sofre tantas consequências, mas nós podemos fazer algo diante delas. E como a gente faz isso? Sendo filho e fazendo parte da missão de Deus. Para concluir, apesar de termos muitas outras histórias para contar, eu quero pedir a oração e quero chamar todas as voluntárias do Projeto Bonecas aqui na frente, para que vocês conheçam, porque elas também foram na viagem. Elas estavam com a gente. Em cada boneca entregue. Pode vir, Zélia, Márcia. Quero todas aqui na frente, que nós vamos concluir nossa fala com vocês, porque vocês fazem parte. Márcia, Zélia, Kate, Sâmia. Como forma de gratidão, Lili fez parte da viagem, ela é uma coordenadora lá de Sorocaba, também tem o seu grupo. Ana fez toda a esterilização dos nossos equipamentos de odonto. Por favor, queria que vocês conhecessem. Elas são nossas voluntárias que estão aqui toda quarta-feira. Temos mais voluntárias que trabalham home office. E eu queria falar um detalhe para vocês. Vocês podem trabalhar tanto presencial quanto home office, tá? No Projeto Bonecas. O home office funciona muito bem no projeto aqui na igreja. Você pega o material, leva para casa, fica lá no seu tempo livre, costurando, depois você devolve e a gente dá continuidade aqui. Muitas aqui estão aqui toda quarta-feira. Quando elas não estão, elas levam para casa e trabalham home office. Por que eu trouxe elas aqui na frente? Porque nós
Fomos até o sertão, tivemos agora na África, mas os convites não param. E as necessidades também não param. A nossa próxima necessidade, o nosso próximo convite é para uma nova nação. E essa nação é a Índia. Existe uma necessidade, um alto índice de abuso nesse país. E nós, como igreja, queremos acolher a Índia também. E eu queria que vocês orassem, não só por mim e pelo Alain, mas também por todas essas voluntárias que vão embarcar comigo nessa, e com o Alain, em confeccionar, né, Lili? Bonecas indianas. Olha que desafio, gente. Há 8 anos, a Michele confecciona bonecas pretas. E agora nós vamos passar por um grande estudo. Sâmia já está estudando. Nós já estamos estudando como é a cultura indiana, como que é a pele da menina indiana, como é que é a roupa, como é que é a cultura, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, a gente está estudando a Índia, para que a gente possa abençoar. E responder essas perguntas de Romanos 10, 14. Quem que vai falar? Quem que vai estar lá? Quem que vai pregar? Não sei. Mas podemos, através dos nossos dons e talentos, abençoar os lugares que a gente passa. Talvez é a sua faculdade, sala de trabalho. Talvez é a sua casa, a casa dos seus parentes. Às vezes é uma plataforma de rede social. Eu não sei. Talvez é a quarta-feira aqui, estando num período de costura. Você está proclamando o reino de Deus. Você está anunciando. Você está falando. E queria que vocês orassem com a gente por esse novo desafio. Mas a África, onde fica? Ela continua. Muitos são os desafios para a África, muitos convites. E a gente continua entregando bonecas, enviando bonecas através de missionários, pastores, líderes que estão indo para a África. As bonecas que estão sendo confeccionadas agora, dentro desses 15 dias, vão para o sertão agora em julho. A Lili vai para o sertão, né, Lili? Não? Vai. Então, não para os convites, as necessidades. Então, gente, venha fazer parte do Projeto Boneca. Sempre tem lugar para você, sempre tem o que fazer lá. Sempre tem um detalhe que você se encontra, que você se encaixa, que você se reconhece. E é muito além de fazer uma boneca, como vocês viram. É proclamar uma experiência de amor. E que experiência é essa? Renata, por favor, você é voluntária. Que experiência é essa? É a experiência do amor de Jesus. Aquilo que Ele fez por mim e por você. Eu falei que o nível ia aumentar para essas meninas aqui. Meninas. Há 8 anos a Michele recebeu esse chamado de levar a esperança para a África. E nossa igreja agora tem recebido esse chamado para ir alcançar a Índia, as meninas indianas. Que Deus adestre as mãos de vocês para confeccionar a melhor boneca indiana, para alcançar as meninas da Índia, para que elas possam ser tocadas por Deus. Deus, em nome de Jesus, levante suas mãos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, cada bonequeira, como carinhosamente nós falamos. Que elas sejam, Pai, uma ponte, Senhor, nesse tempo de aprendizado, nesse tempo onde vão se envolver, Senhor, com a causa, Senhor, da criança. A causa do enfrentamento ao abuso sexual infantil, Pai. Em nome de Jesus. Como eu falei, que o Senhor adestre as suas mãos para que possam confeccionar o melhor, a melhor boneca, o melhor vestido. Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um despertamento nos seus corações, porque elas foram conosco para a África e agora elas vão também conosco para a Índia, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração como igreja. Nós queremos declarar, Senhor, o Teu poder sobre nós, sobre a primeira igreja batista. Muito obrigado, Pai, porque nós tivemos esse privilégio, Senhor, de sairmos daqui, tocar um continente e voltar contando as histórias que o Senhor fez e aquilo que o Senhor está fazendo naquele lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa igreja, Senhor, também se levante em oração, em intercessão e desprendimento, ó Pai, de recursos, Pai, para que nós possamos cada vez mais avançar o Teu reino, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração.